Gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Última aula sobre Oceania, né? Aspectos humanos da Austrália e Nova Zelândia, né? Como foi a colonização, características demográficas e econômicas aqui da Austrália e da Nova Zelândia. Então, lembrando, né? A gente já viu nas duas primeiras aulas, né, na primeira, características gerais da Oceania, na segunda, né, específica aí sobre Papua Nova Guiné, Micronésia, Melanésia e Polinésia. Na terceira, né, aspectos físicos da Austrália e Nova Zelândia. E agora, né, os aspectos humanos da Austrália e Nova Zelândia. Para começar, a gente está acostumado, né, com uma visão de mundo que coloca esse pedacinho, ó, bem longe da gente, né? E até está bem longe, porque o Brasil tem poucas relações econômicas, políticas com a Austrália, com a Nova Zelândia. Mas olha que interessante, né? Um mapa mundo, né, da Austrália, né? Assim que as crianças australianas enxergam o seu país, né? É uma visão um pouquinho diferente da que a gente está acostumado, né? Colocando aqui o sul para cima, né? Lembre-se que o planeta é redondo e está no espaço, a gente pode olhar ele do ângulo que a gente quiser, e no topo, né? E aí, nesse tipo de representação, né, para eles, ó, faz muito sentido a própria visão espacial, né? Quando a gente pensa, né, nas relações econômicas e políticas da Austrália, a gente vai encontrar esse eixo do Pacífico, né, tendo um papel muito importante para os australianos. Historicamente, esse território que hoje é Austrália e Nova Zelândia foi território da Holanda. Eu até coloquei aqui um mapa da Holanda para a gente entender, né? Na verdade é Netherlands, né, o nome do país. E Países Baixos, né, seria a denominação correta. Dentro da Holanda, dos Países Baixos, né, tem a Holanda do Norte, a Holanda do Sul, né, aqui no cantinho, e tem a Zelândia, né? Então aqui, ó, o nome antigo, né, dos navegantes holandeses era Nova Holanda, né, e Nova Zelândia. E depois, como os holandeses, né, não mantiveram a sua presença nesse território, o Reino Unido veio e tomou ali e iniciou um processo de colonização. Ele foi reivindicado pelos ingleses ali no século XVII e no século XVIII se estabeleceu ali uma colônia penal, né, como uma estratégia de ocupação do território. Os ingleses mandavam, né, para lá aqueles indesejáveis da sociedade, né? Ou você vai preso ou você vai, né, para colonizar aí a terra que a gente quer. Notem o período, tá? Já tinha tido a independência dos Estados Unidos, né? Então a ideia era ocupar outros territórios com esses ingleses, tá? A primeira grande experiência ali levou mais de 1.000 pessoas, foi 1.000 condenados para viver, foi uma grande, como posso dizer, experiência de navegação, porque foram mais de 10 navios levando pessoas, equipamento, alimento, né? Buscando aí um lugar para se instalar, né? E acabaram se instalando em Botany Bay, mais ou menos aqui nesse pedaço da Austrália, né? Mas é onde fica Sydney hoje em dia. Esse daqui é um mapa de coronavírus, né? Eu acessei ontem, né? Dá para ver aqui, Austrália e Nova Zelândia tiveram bastante casos, né? Mas bem menos do que alguns países da Europa e da América. Foram países que combateram muito bem a pandemia. E outra coisa que é legal nesse mapa, embora não seja o assunto, que dá para ver que tem países na Oceania que ainda não registraram casos de Covid, né? São lugares bem isolados. Isso daqui é um pouquinho da evolução territorial australiana, né, ao longo do tempo, né, como o território ali ele foi sendo organizado e reorganizado, né, de acordo com os interesses ingleses e depois de acordo com os interesses australianos, né, quando a Austrália
fica independente de vez. O que vocês têm que saber aí sobre a Austrália e Nova Zelândia? São países desenvolvidos que foram colônias de povoamento, né, por isso que conseguiram se desenvolver, onde, né, houve ali um processo de acúmulo de capital. Esse acúmulo de capital desenvolveu aí o setor de serviços e o setor industrial, mas, ao mesmo tempo, Austrália e Nova Zelândia, né, fogem um pouquinho do padrão de países desenvolvidos, uma vez que são também grandes produtores de matéria-prima, né, de origem mineral ou de origem agrícola. Aqui eu peguei, né, dados do IDH do ano passado, né, então dá para ver que os países estão muito bem. A Austrália está em sexto, né, na classificação de IDH com 0,938, tá? Nova Zelândia em 14º com 921, tá? E a nível de comparação eu pus aqui o primeiro lugar da lista, que é a Noruega, né, e o Brasil, né? E dá para ver, é bem legal esses dados, que agora dá para ver, né, por exemplo, a expectativa de vida, a diferença, né, de expectativa de vida, a diferença aqui de expectativa de escolaridade, né, e média de anos de escolaridade atual, e aqui a renda per capita, né, o PNB per capita. Provavelmente, é nesse dado aqui que faz com que da Noruega esteja em primeiro, né, porque quando a gente vai ver, a expectativa de vida da Austrália é maior, a expectativa de escolaridade também é maior, tá? Mas assim, de maneira geral, né, são países onde a vida é muito boa. Aqui um pouquinho, né, da Austrália, do território australiano, né, dá para ver que ele é todo dominado aqui por um desertão, né, então a maioria da população vai viver nessa região litorânea aqui, né, ou aqui no sul, onde o clima é um pouquinho mais ameno, tá? Essa é a divisão territorial atual da Austrália, né, a gente vai ter aqui, Sydney, que é a cidade mais conhecida, né, mas a capital do país é Canberra, tá? E outras cidades importantes é Melbourne e Brisbane, tá? Aqui está a pirâmide etária da Austrália, né, 25 milhões de habitantes, população do ano passado, pirâmide bem característica de país desenvolvido, né, com equilíbrio entre jovens, adultos e idosos, e aqui a distribuição populacional, né, a densidade demográfica da Austrália, né? Perceba que os maiores centros populacionais eles estão no litoral. A Austrália é um grande produtor de recursos minerais, mineração dos setores que mais emprega pessoas no país, tá? E eu achei esse mapa muito legal, ele mostra empregos na mineração. Então, naquela região que é pouco povoada, né, só vai ter emprego praticamente nas atividades ligadas à mineração, à indústria de mineração. Além, né, da mineração, tem agricultura e pecuária na Austrália. A Austrália é um grande produtor de ovinos e de lã tradicional, né? Então aqui mostra um pouquinho da distribuição, né, do gado ovino, gado bovino, produção de frutas, cana-de-açúcar, cereais. E aqui, né, um pouquinho da mineração e áreas industriais, né? Então tudo que tem amarelo são as regiões industriais mais importantes, né? A Austrália é um grande exportador de commodities, né? Então matéria-prima que já sofreu algum tipo de padronização. Aqui são os parceiros comerciais da Austrália, né? Hoje o principal parceiro é a China, antigamente era o Japão, tá? Aqui, né, as importações principalmente vêm da China também hoje em dia. Aqui são as exportações, né, os setores econômicos. Notem que agora, numa classificação mais moderna, turismo é visto como indústria de exportação, né, o serviço de exportação. Né? Embora o turista ele vem de fora e gasta no nosso país, ele está trazendo dinheiro de fora para dentro do país, né? Então ele aparece aqui.
O turismo, mas percebam a quantidade de recursos minerais que aparece, né, na pauta aí de exportações do país. Aqui uma curiosidade, né, participação de soldados australianos, acho que na Primeira Guerra Mundial e talvez na Segunda Guerra Mundial. O que eu achei legal é que eles estão usando bermudas, né? Os australianos são muito adeptos da bermuda. Até nos tribunais é comum ver advogados com bermuda, camisa de manga curta e gravata defendendo seus casos, né? Aqui no Brasil a gente põe terno, né? A gente não, as pessoas põem terno. Eu virei professor em parte por não ter que usar terno, né? Mas enfim, eles têm uma relação talvez mais sadia com o clima do que a nossa, né? Que busca imitar aí padrões de países mais frios, né? Aqui Nova Zelândia, né? Algumas informações sobre a Nova Zelândia. Um país montanhoso, né? Então na área de montanhas não vai ter pessoas vivendo e a maioria da população vive no litoral, né? São duas ilhas, a Ilha do Norte e a Ilha do Sul. Esse daqui é um mapa de relevo e recursos minerais, né? A maioria do extrativismo mineral também está no litoral, né? Aqui são as características climáticas, né? Então a maioria da população vive nessas áreas aqui de floresta, né? Que já não tem mais floresta, foi tudo desmatado. Pirâmide etária da Nova Zelândia é bem parecida com a pirâmide etária da Austrália, né? Só muda a quantidade de pessoas, é um quinto mais ou menos, né, da população australiana. Aqui é um mapa de densidade demográfica, né? Percebam que é bem concentrado, né? Quanto mais vermelhinho aqui é onde são os pontos que tem mais gente, né? E as áreas montanhosas, pouquíssimas pessoas vivendo. Aqui é a distribuição étnica, né? Uma presença significativa dos maoris, né? Os habitantes originais, né? Tinha outras tribos, mas os maoris são os principais. Aqui são as exportações da Nova Zelândia. É um grande exportador de produtos agrícolas, principalmente, né? Mas também turismo é importante, setor aqui de serviços de exportação também. E algumas curiosidades, né? Os neozelandeses herdaram aí dos maoris o haka. O haka é uma dança, né, que eles faziam antes de uma tribo lutar com uma outra tribo, né? Eu não entendo, né? Mas eu imagino ter uma série de ameaças, né? Quando eu deixei aqui 2 vídeos de haka, os caras vão cortar sua cabeça, vou te estrangular e não sei o que. Às vezes eu acho que quando o haka era bom demais, assustava o inimigo, nem guerra precisava ter. Mas de qualquer forma, né? Em comemorações na Nova Zelândia é comum, né, a realização do haka. Eu coloquei 2 vídeos de haka, né, das seleções aqui de rugby da Nova Zelândia e num casamento, que são vídeos que viralizaram o planeta. Tem um outro, se vocês procurarem, de alunos, né, fazendo um haka de homenagem para um professor aí na época da aposentadoria dele. Uma outra coisa que tem aparecido bastante aqui no Brasil é a tatuagem maori, né? Esses desenhos mais tribais aí. Eu coloquei aqui um link também sobre a história, né? Sobre mais significados da tatuagem. Mas a tatuagem para os maoris, ela tem um sentido muito importante. Ela conta a história da vida da pessoa, né? A gente faz aqui, às vezes sem entender, só reproduz o desenho, né? E talvez se um maori ver, ele vai dar risada porque ele vai entender uma outra coisa diferente, talvez, da intenção da pessoa que fez a tatuagem. Mas é bem legal, é bem curioso e bonito os desenhos. E aqui é uma dica cultural, né? Tem um filme chamado Encantadora de Baleias, né? Conta a história ali de uma menininha que vira líder da tribo, só que ela não é aceita por ser mulher, e aí tem toda uma história aí dos maoris, enfim, é bem legal, está, né? Disponível em vários desses serviços de streaming. E aqui eu deixei 2 Globos Repórteres para vocês, né? Um sobre Nova Zelândia e o outro sobre Austrália. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau.